Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ensino religioso, moral e cívica. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a importância dos relacionamentos interpessoais. Até porque nós não somos uma ilha, não vivemos isolados. E a proposta de pensarmos essa temática é justamente no sentido de uma melhor construção de nossas relações interpessoais. Então, nós abordamos o significado de relacionamento interpessoal, aquilo que pode ser bem aproveitado para um bom desenvolvimento em nossas relações interpessoais. Também abordamos aquilo que nós podemos repensar e que, claro, nos conduzirá, nos ajudará no desenvolvimento das nossas relações interpessoais. Então vamos caminhar novamente buscando entender o nosso objetivo, que é conhecer e discutir o tema relacionamentos interpessoais. A nossa avaliação, deixa eu fechar aqui um instantezinho a câmera. A nossa avaliação se dará na observação da participação do aluno durante a aula, através dos comentários e questionamentos orais realizados pelo professor, ligando ao tema ou ao conteúdo proposto, no nosso caso, relacionamentos interpessoais. Para quem está online, para quem está em casa, no estudo remoto, nós vamos observar a participação através do seu comentário após o vídeo, que também servirá como validador da sua chamada, da sua presença. Também no grupo da sala, você poderá colocar o seu comentário, colocar a sua participação e assinar a sua presença, ok? Então vamos voltar aqui e caminhar um pouquinho. O que é relacionamento interpessoal? Nós vimos na aula anterior que relacionamento pessoal é todo o relacionamento que temos entre aqueles que estão próximos de nós. Relacionamentos construídos no nosso dia a dia. E esta imagem já nos apresenta a resposta. Eu mais você igual nós. Isso quer dizer relacionamento interpessoal. Vamos lá ao texto. Quase nunca as pessoas admitem precisar aperfeiçoar suas habilidades de relacionamento interpessoal. Mas relacionar-se bem com os outros é mais difícil do que parece. Afinal, cada um de nós é de um jeito. E essa diversidade é que realmente dá um brilho à vida. Imaginemos, até tocamos nesse ponto também anteriormente, mas se todos nós fôssemos iguais, que sentido teria ou que graça teria? Então a vida ela brilha justamente por sermos diferentes e é necessário aprendermos a viver e conviver com essas diferenças. Por isso a colocação do texto. Quase nunca as pessoas admitem precisar de aperfeiçoamento em nossas relações. Acreditamos que podemos viver da forma como bem entendemos e que o outro deve nos aceitar da forma que somos ou como entendemos que devemos ser. Tudo bem, cada um em sua particularidade. Nós somos, parece até repetitivo, redundante, mas somos o que somos. Contudo, é possível sim, principalmente no que diz respeito a desenvolver melhor as nossas relações, é possível sim trabalhar para que esse desenvolvimento aconteça e, consequentemente, atinja as nossas relações de uma forma positiva, tá? Respeitando as diferenças, nos aceitando como nós somos, mas por que não buscar um aperfeiçoamento para que as nossas relações possam caminhar de uma forma
cada vez melhor, mais produtiva, mais feliz, acima de tudo, nos encontrando no outro e assim desenvolvermos uma vida muito mais alegre, muito mais feliz, produtiva, satisfeita, mesmo diante de nossas lutas, batalhas, nossas contrariedades e adversidades que compõem também a vida. E, apesar de ser impossível agradar a todos sempre, eu e você precisa, eu preciso, pelo menos nós devemos pensar assim: tornar o convívio com todos agradável a maior parte do tempo. Claro que, quando nós falamos em tornar o convívio agradável, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Muitas vezes aquilo que depende de nós procuramos fazer, mas dependemos também de um retorno daquele que está do outro lado, daquele com o qual nós nos relacionamos. Mas vamos pensar olhando por nós, olhando em nós. Até porque ninguém consegue viver sozinho. Daí o desafio que temos pensando em desenvolver melhor o nosso convívio e torná-lo mais agradável. Vira e mexe, você precisa de uma mãozinha, assim como eu também preciso de uma ajuda. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos familiares, pais e filhos, mães e filhos, enfim, o conselho, o apoio, a ajuda de um amigo. Não está correto isso? Não é assim? Isso também não compõe a vida? Com certeza que sim. Então, para você se tornar alguém mais sociável, basta você seguir algumas dicas, claro, com toda a cautela, todo o olhar voltado principalmente para si, porque se eu consigo me encontrar, obviamente, se eu consigo me conhecer, eu posso a partir disso descobrir como desenvolver melhor os meus relacionamentos. Nós vimos isso na aula anterior. Mas vamos pensar algumas dicas, pensar alguns passos que nós podemos dar no que diz respeito a esse desenvolvimento de convívio. Vamos lá. Técnicas de aperfeiçoamento interpessoal. Seja qual for o tipo de relacionamento entre você e seu chefe, você e seus clientes, você e seus parentes, você e seus amigos, na escola, na família, algumas regras básicas devem ser seguidas. E é interessante, bom, eu sou suspeito de falar, porque ao preparar esse pequeno material, é óbvio que eu preparei pensando também na minha forma de olhar e gostei muito dos pontos que aqui encontrei, por isso o compartilhar com vocês. Então veja bem, aqui é colocado como algumas regras básicas, mas o olhar não necessariamente deve ser por regras que devem ser assumidas e cumpridas, mas vamos pensar em algumas sugestões que podem sim nos ajudar nesse desenvolvimento interpessoal. Primeiramente, as pessoas entram nos relacionamentos com o propósito de suprir algumas de suas necessidades. Por isso, o primeiro ponto é suprir as necessidades um do outro. Porém, se apenas as necessidades de uma pessoa for suprida, o relacionamento irá sofrer. Assim, a reciprocidade é muito importante. Qual o significado de reciprocidade? Da mesma forma que eu recebo, eu vou compartilhar, eu vou doar. Da mesma forma que eu estou servindo, eu estou doando, pensando no outro, o outro também vai olhar pensando em mim, olhando de uma forma também especial a minha vida. Nem sempre é fácil identificar as necessidades dos outros, não, mas é possível. Principalmente quando o relacionamento vai se desenvolvendo. Nós vamos conhecendo as características, nós vamos conhecendo o gosto, vamos conhecendo também as necessidades, e aí sim eu posso trabalhar para ajudar a suprir
a necessidade do outro. Essa necessidade pode ser algo básico, como auxiliar quando em uma necessidade de trabalho, de escola, dentro de casa, enfim, ajudar a suprir o outro, não somente pensando em assumir, porque esse não é o nosso papel, tomar o lugar do outro, fazer para o outro, mas socorrê-lo enquanto tiver a necessidade. Isso é parceria, isso é um relacionamento interpessoal ativo, presente. Isso está desde a família, aos nossos relacionamentos de amizade, aos nossos relacionamentos de trabalho, envolve a nossa vida como um todo. Tá? Então, em um relacionamento, é necessário pensar nas necessidades do outro? Sim. Assim como eu espero também que as minhas necessidades sejam atendidas. Ou seja, o olhar aqui é um olhar não egoísta. Não é somente pensar em receber, não é somente pensar em ser compreendido, não é somente pensar em ser atendido, mas também se abrir ao outro, ter um olhar para o outro. Aqui cabe muito bem pensarmos a empatia, nos colocarmos no lugar do outro. Imagine se nós conseguimos desenvolver esse primeiro ponto, quantos problemas, quantas situações nós poderemos superar apenas nos colocando no lugar do outro. E se fosse comigo? Eu auxiliando, suprindo a necessidade do outro, tendo também a minha necessidade suprida. Segundo, relacionar-se um com o outro ao longo do tempo. Uma característica importante dos relacionamentos é que eles têm continuidade, e é preciso que isso aconteça. Existem e existam, continuem existindo durante um período de tempo. Esta continuidade gera o desenvolvimento do relacionamento e o ganho de conhecimento, que pode ser utilizado e vai ser para tornar as trocas seguintes o mais produtivo ou ainda mais produtiva possível. Então, interessante. Nós vivemos uma época onde a troca, e aqui eu vou parafrasear como que olhando para um objeto, mas nós vivemos essa época onde até mesmo, infelizmente, os relacionamentos não têm passado, em alguns casos, de meros objetos, em que se conquista, em que se trabalha durante um período, se relaciona, literalmente se usa e depois é descartado. Mas pensando em um bom relacionamento interpessoal, deve haver uma continuidade. Não pode ser pensado simplesmente como uma troca superficial, algo insignificante, olhar para o outro como um ser insignificante, que à medida que, entre aspas, eu alcanço os meus objetivos ou os meus desejos, as minhas vontades são alcançadas e supridas, aquele outro pode ser deixado de lado. Então veja, se eu quero ter um relacionamento que tenha profundidade, é necessário que o tempo seja o nosso aliado ou o meu aliado. Tá? Então não posso pensar simplesmente um ou mais uma pessoa, mais alguém que passou pela minha vida e se foi, como um mero objeto. E nem mesmo eu me permitir entrar ou me ver nesse papel. Porque nós não somos descartáveis. Pessoas não são descartáveis. Por mais que a sociedade de repente não entenda dessa forma, ou uma parte da sociedade, ou o mundo como nós encontramos hoje, com a sua forma e perspectiva de superficialidade, de negatividade, de exploração, de falta, muitas vezes, de sentido, mas não é assim. Somos pessoas e não somos objetos, meros objetos de uso e de descarte. Então, que o tempo seja o nosso aliado, que nós possamos encontrar no tempo
a construção de um bom relacionamento interpessoal. Dar tempo ao tempo. Problemas vão existir, mas em existindo os problemas, ora, problemas são para serem resolvidos. Existem para serem resolvidos. Claro que existem casos que infelizmente não há como, mas nós podemos pensar em melhorar os nossos relacionamentos ao longo do tempo. Chances, oportunidades, enfim, desenvolver bem o nosso relacionamento interpessoal ao longo do tempo, não tirando conclusões abruptas e precipitadas, as situações que precisam ser resolvidas, que sejam resolvidas, mas dar tempo para que haja um amadurecimento, um crescimento, descobertas, onde nós possamos olhar para o outro com a importância que o outro tem, da mesma forma sermos olhados com a importância que nós temos. Terceiro, um bom relacionamento interpessoal se dá pela partilha. E nós somos seres que carregamos em nós e partilhamos sentimentos, pensamentos e ideias. Relacionar-se com o outro, então, ultrapassa a simples troca de informações e atinge a troca de informações a respeito de sentimentos, pensamentos e ideias. Olha como é interessante. Pensamentos e ideias parece a mesma coisa. Bom, tem o seu diferencial, com certeza. Tá? Ideias como algo muito mais amplo, persistente, às vezes pensamentos muito mais curtos e rápidos e passageiros, mas podem estar carregados aí de tristeza, de sentimentos que ferem, que machucam. E eu posso então encontrar em meus relacionamentos um ponto de apoio, onde essa troca é importante, onde eu posso colocar aquilo que eu sinto, que eu estou sentindo, que eu senti, bom, positivo, ou também, claro, não tão bom, ou mesmo negativo, mas essa troca, esse compartilhar, gera uma estrutura, fortalece, sedimenta o relacionamento. Então, olha, se eu quero e estou desenvolvendo os meus relacionamentos interpessoais e quero melhorar os meus relacionamentos, vamos pensar, por exemplo, em nossa família, em nossa casa, que é o nosso primeiro núcleo. Como é importante não reter os sentimentos, falar, conversar, pedir ajuda, trocar ideias, pensamentos, extravasar as nossas emoções. Nós não somos, como eu disse anteriormente, uma ilha para vivermos isolados e também não somos uma espécie de represa, onde acumulamos, acumulamos, acumulamos e em um dado momento isso pode não ser mais possível, esse acúmulo, e ela vai romper. Então é melhor compartilhar, obviamente, olhando para o núcleo familiar, olhando para dentro da nossa casa, aqueles que estão próximos de nós, que podem servir de apoio. Também não vá compartilhar a sua vida com quem não acrescenta. Não procure alguém que realmente não deseja o seu bem ou que finge querer o seu bem e, na verdade, está buscando muito mais informações a seu respeito do que realmente se preocupando contigo. Mas sim, e a gente percebe isso em nossos relacionamentos. Quando alguém está interessado, quando alguém realmente se preocupa. E é importante não reter, como eu estava dizendo, porque uma hora isso pode romper e pode romper em forma até de um adoecimento. Por quê? Porque nós somos seres que nos cansamos, que nos ferimos. Então busque compartilhar, busque trocar ideias. Isso fortalece o relacionamento interpessoal. Número 4. Se interessar pelas pessoas. Mostre interesse por elas, por seus assuntos preferidos e terá uma pessoa aberta para lhe ouvir também. Novamente aqui nós temos a reciprocidade. Não somente espere ser escutado, ser atendido, não espere somente ser ouvido, mas ouça. Se abra para o outro, dê a oportunidade, se interesse. É tão bom quando nós podemos contar com alguém que se interessa por nós, nós temos confiança, sabemos que ao falar a nossa vida não será exposta e que o contrário também é verdadeiro. Alguém encontra em nós um ponto de apoio.
sabe que nós nos interessamos por ela além ou muito diferente de um interesse que seja só para uma exploração, mas é um interesse pela pessoa, pelo que ela é, e não pelo que ela tem ou que ela pode eventualmente dar. Enfim, nós nos interessamos pela pessoa. E esse é um ponto muito importante. Quando nós pensamos em relacionamentos interpessoais, pensamos na questão do racismo, do preconceito, das intolerâncias. Esse é um ponto que me chama a atenção. Olhar para a pessoa além do que nós podemos tirar de conclusões ou da nossa forma de enxergar, até mesmo a forma de viver. Olhar para o outro percebendo no outro um ser humano. Esse é o verdadeiro interesse. Não quem é simplesmente ou o que tem, que proveito posso eu tirar. Não. Olhar para o outro percebendo no outro a sua humanidade. Isso fará de nós pessoas melhores, como fará do outro também, e consequentemente isso fará das nossas relações e da nossa sociedade uma sociedade melhor. Finalizando a nossa aula, relembrando o nosso objetivo: conhecer e discutir o tema relacionamentos interpessoais, a importância de desenvolvermos bem os nossos relacionamentos. Pois bem, algumas orientações. Não deixem de realizarem, produzirem as atividades e postarem no GPA. Acompanhem direitinho cada aula. Na dúvida, procure, questione, mande a sua dúvida, entre em contato comigo, eu estou à disposição, tá? Qualquer intercorrência, qualquer problema com relação ao vídeo, à aula, pode me procurar, fale comigo, pois a ideia é poder servir melhor vocês, tudo bem? É realmente uma parceria, até que esse momento, esse tempo possa ser vencido e consigamos, enfim, voltarmos todos para estarmos na aula presencial. Enquanto isso, continua à disposição, temos a nossa videoaula, as atividades postadas no GPA e o interesse em poder contribuir com a vida de vocês. Novamente, qualquer dúvida, entre em contato. Vamos finalizar por aqui e espero que vocês possam, realmente todos, possam alcançar o objetivo, buscar, conhecer e nos desenvolvermos enquanto pessoas. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula.